Estamos de volta para o último bloco do nosso programa. Nossa conversa é com o advogado Pedro Maurício Pita Machado sobre direito de greve dos servidores públicos. Bem, doutor Pita, diante da necessidade de uma regulamentação do direito de greve apontada tanto por governo como por servidores, tem sido bastante veiculado na mídia uma proposta do senador Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo. E o projeto traz temas bastante polêmicos, como, por exemplo, o que estabelece que o mínimo ou que o máximo que pode fazer greve são 50% dos servidores, né? Outro artigo diz que, em caso de serviços essenciais, 60% tem que ficar trabalhando, e no caso da segurança pública, 80% devem permanecer trabalhando. Mas isso não é a negação do direito de greve? Sem dúvida. Os percentuais previstos no projeto do senador Aloísio são elevadíssimos. Na tradição do direito brasileiro, sempre se falou em percentuais na casa dos 30 pontos. Então, em caso de serviços essenciais? Nos próprios serviços essenciais, excepcionalmente, até por decisão judicial, mas ponderadas as necessidades, né, ponderada a realidade, caso a caso, é que foram estabelecidos eventualmente percentuais maiores. O que não parece certo é predeterminar em lei uma taxação assim tão elevada e tão estática, não é? O que é suficiente para uma circunstância pode não ser em outra, de modo que um percentual menor, né, se há de se falar em percentual, que se falasse num percentual menor e que se deixasse tanto para o livre acordo entre as partes e para a hipótese de não haver acordo entre as partes para uma decisão judicial, a fixação de percentuais maiores conforme a necessidade do serviço. Esse percentual, ele sai de onde? Assim, é um número cabalístico? Se achou em determinado momento, 30% está bom, e assim fica, ou ele tem fundamentos baseados na realidade? Não, há pessoas que pensam, inclusive, que esse fosse um critério legal. Na verdade, foi um critério construído pela jurisprudência e que acabou se fixando como algo razoável, não é? Porque é inferior a 1/3. O contingenciamento ainda seria inferior a 1/3. E isso, insisto, para o atendimento de necessidades inadiáveis. Este percentual é para dar conta do atendimento das necessidades inadiáveis. Existe previsão de o que é serviço essencial no caso do setor público? Ao julgar os mandados de injunção em 2007, o Supremo Tribunal Federal, em linhas gerais, definiu que todo o serviço público deveria ser considerado um serviço essencial. O que não tem sido feito, me parece, de modo correto, é a distinção entre o que seja o serviço essencial e o que sejam as necessidades inadiáveis. Essa distinção é um conceito universal, ou pelo menos internacional, consagrado pela OIT e que está presente, inclusive, na legislação brasileira. A lei de greve, que se aplica aos servidores públicos, diz que nos serviços ou atividades essenciais, a obrigação dos grevistas é de atender às necessidades inadiáveis da comunidade. Então, e o que seria o critério legal de o que seja serviço essencial? Dentro do serviço essencial, o atendimento das necessidades inadiáveis. E o que são as necessidades inadiáveis? Aquelas que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Então são conceitos estritos. O que se tem feito na prática, muitas vezes, inclusive em decisões judiciais, equivocadas no nosso entender, é se determinar um percentual para o atendimento normal do serviço, para a manutenção da normalidade do serviço. E não é isso que nem o direito internacional nem o direito interno consagram. Bem, outro ponto da proposta do senador Aloísio Nunes determina que os sindicatos precisam demonstrar a tentativa de negociar com o governo e que a decisão de entrar em greve deve ser comunicada 15 dias antes de iniciar o movimento. Como é que o senhor avalia esse dispositivo e como se demonstraria a tentativa de negociar com o governo? Por exemplo, acabamos de presenciar uma grande greve de servidores federais aqui. Seria evidente a tentativa dos servidores de negociar?
Eu penso que sim. Quando se trata de servidores federais, os fatos são amplificados, não é? E são objeto de cobertura da mídia nacional. De modo que os processos negociais, como são públicos, inclusive independeriam de prova. A dificuldade pode surgir para as categorias de menor expressão, em âmbito municipal ou estadual. Nós, como advogados de servidores, temos recomendado que os sindicatos sempre documentem ao máximo as suas tentativas de negociação, através de ofícios, através de atas de reunião, quando possível, com os representantes do poder público. Este é um dos aspectos. Agora, o prazo de 15 dias de antecedência proposto pelo projeto do senador Aloísio é, evidentemente, um prazo astronômico, descabido. Se nos serviços essenciais da iniciativa privada, que muitas vezes são serviços públicos delegados, 72 horas são um prazo suficiente, por que no serviço público realizado diretamente seriam necessários 15 dias? Não há justificativa para isso. Bem, um dos pressupostos, digamos, do exercício do direito de greve é a tentativa de conciliação, é o processo de negociação e a tentativa, no caso frustrado, por isso chega uma greve, mas durante o curso da greve também há uma previsão de que siga esse processo de negociação e que a greve se resolva através de uma negociação. Bem, que envolveriam toda a pauta de reivindicações da greve. Bem, um dos pontos da proposta do senador Aloísio Nunes limita a remuneração dos grevistas a 30% dos dias parados em caso de negociação. Isso não é uma contradição à liberdade de negociação, à própria imposição que existe de um processo de negociação? Sem dúvida. A limitação ao pagamento de apenas parte da remuneração dos dias de greve é um apodamento do direito de greve que não tem justificativa. Evidentemente que a remuneração ou não dos dias de greve deverá ser objeto de negociação, tanto quanto mais livre possível entre os trabalhadores e o seu empregador. Mas eu diria mais. É certo que no serviço público pode-se admitir, de algum modo, que haja um condicionamento maior, uma restrição, digamos assim, maior ao exercício do direito de greve. Todavia, e isto está consagrado também dentro dos princípios e o entendimento da Organização Internacional do Trabalho, qualquer restrição ao direito de greve, ela deve ser acompanhada de uma compensação. E esta compensação, de ordinário, se faz através de medidas de rápida solução do conflito. No Brasil, o que nós temos hoje é a tentativa de aprisionar o direito de greve, mas nenhuma tentativa de disciplinar o necessário processo de negociação para que se resolva o conflito que dá origem à greve. Então, me parece que este é o dilema que o projeto do senador Aloísio não soluciona, a decisão do STF em 2007 não solucionou, e é isso o que desafia o mundo jurídico brasileiro nesse momento. E uma última questão, que o nosso tempo está esgotado. O senador Paulo Paim, autor também de outros projetos sobre regulamentação de greve em tramitação no Senado, em razão da última greve, diz que não é momento de se discutir um projeto desses assodadamente no curso de um movimento, com toda a mídia cobrando regulamentação disso. O próprio governo diz que é um dos pontos de pauta para o segundo semestre do Congresso regulamentar o direito de greve de servidores. Como é que o senhor avalia essa posição do senador Paim? Eu acho que está correto. O senador, em parte, o que se viu foi uma repetição daquele quadro de 2007, que redundou na regulamentação do direito de greve provisoriamente pelo STF. Os movimentos reivindicatórios estão em pleno curso, talvez agora mais abrandados, não é? Mas estes projetos todos foram reavivados exatamente no momento de maior ressonância, não é? No momento de ápice dos movimentos grevistas dos servidores públicos. De novo, como uma ameaça, não é? Ou como uma tentativa de conter estas mobilizações. Evidentemente que, passados quase 25 anos, sem que haja regulamentação do direito de greve e, especialmente, do modo de negociação das reivindicações dos servidores públicos, não há motivo razoável para que isso seja feito assim com tanta pressa. É necessário um debate maduro, um debate franco, em que todos os atores tenham a possibilidade de expor as suas opiniões, não é? As suas necessidades e as soluções para esse problema que, de fato,
o Brasil precisa, cedo ou tarde, encarar. Bem, nosso tempo infelizmente esgotou. Agradecemos a ter aceitado o nosso convite e esperamos que venha aqui outras vezes para debater temas tão complexos quanto direitos dos servidores públicos. Foi um prazer. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre o direito de greve dos servidores públicos com o advogado Pedro Maurício Pita Machado. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT_SC. Se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!